Muito bem, nação. Felipe Melo e o Denilson se renderam ao amasso do Flamengo para cima do Internacional. Ninguém para o Mengão e o anti-André Rizek, hein? Bora acompanhar todo esse debate aqui. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like e bora pro vídeo. Beira-Rio, o Inter com o time reserva, Flamengo poupando meio time, aproximadamente. Que time do Flamengo, irmão? Tá louco. Deu no que deu a lógica, né? Tá Mesmo louco. sendo no Beira-Rio, deu a lógica, né? Tá deu a lógica? Posso dar essa manchete? Deu a lógica? Quando eu vou concordar com você e vou falar que deu a lógica, porque quando eu vejo a escalação do Internacional, praticamente, acho que só o Bernabé de lateral estava jogando. O Bernabé entrou no segundo tempo. Ele praticamente não entra com ninguém como titular. Borré e Valência de titular, os dois. Nem o Rocher sai, né? Quando eu vejo a escalação do Internacional e aí sai a escalação do Flamengo, eu falei, moiou. Porque o time do Flamengo, teoricamente, reserva, que não foi o caso, que a gente está vendo na imagem, ó, todos protagonistas, todos. O único que jogou foi o que apareceu na imagem. Todos protagonistas. Assim, é um resultado lógico. Mas aí eu te pergunto, opinião. o Pedro, no jogo da ida contra o Internacional, ele entrou aos 39 do segundo tempo. Não foi opção pro jogo da ida. Hoje, 2 gols. E aí, cara, o Pedro é titular, o Pedro é banco? Acho que o Pedro é banco. Mas o próximo jogo, calma, o próximo jogo é assim, uma outra história. É outra até situação. Até mesmo o ambiente, a atmosfera do Beira-Rio outra situação. Completamente diferente. Assim, o Roger tirou só o Aguirre de titular, foi o que entrou jogando. Não, o Inter tirou o peso do jogo. Esperando no jogo que vai ser o jogo do ano. Por quê? Na Copa do Brasil, o Inter já saiu. Campeonato Brasileiro, não vai brigar pelo título. A oportunidade que o Inter tem de título esse ano é a Libertadores. E venhamos e convenhamos, pelo menos ao meu modo de pensar, quem passar entre Inter e Flamengo, pra mim, chega na final. Tem grande chance mesmo, concordo. Assim, a decisão de hoje, obviamente, do Inter, não passou só pelo Roger. É uma decisão institucional do clube, né? Óbvio que passa pelo Roger, mas tem todo um D'Alessandro, que é diretor de futebol, o presidente. Óbvio que todo mundo que pensa o Internacional falou, não, tá tudo certo. Se o Inter perder esse jogo, tá na conta para a gente poder ter chance de classificar na quarta-feira, né? Eu acho que é uma decisão institucional do clube e acho acertada. Não sei se tem o som, a torcida do Inter em determinado momento começa a gritar, quarta-feira é guerra. Ou seja, tá tranquilo, quarta-feira é guerra, quarta-feira é isso aí, outro ambiente. Time titular principal. Não, isso aí não se discute. O Inter, inclusive, tira o peso do jogo de hoje. Exato. Mas assim, do lado do Flamengo, que é o líder do campeonato, que conseguiu um grande resultado, o jogo começa com 2 gols do Pedro. Isso não bota uma dúvida no Felipe para quarta-feira? Sinceramente, eu acho que não. Não? Eu acho que não, sabe por quê? O cara que joga, que disputa com ele, nem entrou em campo. Sim. Ele tem definido na cabeça dele o time que joga na quarta. Exatamente. O Felipe já tem definido já. O Pedro é uma opção no meio de semana, é uma opção no banco de reserva. Mas é curioso. No mínimo é um tema de debate. Eu acho que o Felipe errou na quarta-feira em utilizar tão pouco tempo o Pedro, tá? Nitidamente, os caras da frente do Flamengo estavam cansados no segundo tempo, pela exigência que foi o primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, em termos físicos, de intensidade. Deu ali 15 minutos do segundo tempo, até o Maestro Júnior, na transmissão da TV Globo, falou, se eu fosse o Felipe, eu já pensava em mudar os caras da frente, que eles estão cansados, cara. E ele ainda empurrou o Bruno Henrique até esse tempo que o André falou para a entrada do Pedro. Você tem o Flamengo vence o primeiro jogo, beleza? Então, o Internacional automaticamente vai ter que sair para o jogo logo de cara. Sim. Com o Pedro, a minha leitura, com o Pedro, o Felipe Luiz, ele não tem provavelmente essa velocidade, essa jogada vertical. Porque o Pedro é uma referência, ele não tem a velocidade, tem um cara de área e tudo mais. O que o Felipe Luiz deve estar pensando? Os caras vão se expor, vão deixar campo para correr, e aí eu tenho que usar a velocidade. Mas aí Bruno Henrique, mas não é ruim Samuel Pedro, não é ruim pro PT esse carimbo. O jogo de intensidade você não joga, não é ruim pro Pedro. Mas eu penso que pra ele, esse tipo de jogo serve. Serve por quê? Você vai ter um Inter que vai fazer... O Pedro. Com o Pedro. É igual antes do jogo contra o Bragantino, que nós inclusive debatemos. O Pedro vai jogar titular ou não? O Pedro vinha de fazer o gol contra o Fluminense. Eu falei, pra mim, o Pedro vai jogar titular. Porque o Bragantino é o time que vai pressionar alto, time intenso, como eu penso que deve ser o time do Inter, jogando em casa, propondo o jogo, precisando fazer o resultado. E o Pedro é um cara que segura 2 marcadores.
Então, assim, é uma válvula de escape. Numa situação, Felipe, numa situação assim, já para um segundo tempo para segurar a bola? Não, pode ser, mas assim, é porque o início do jogo, jogos assim, você sabe, o início do jogo fala muito, os primeiros 15 minutos. O time vem para fazer pressão alta e tal, e de repente você tem uma válvula de escape e você ter dois pontas que são rápidos, no caso o Araújo e o próprio Samuelino. O Samuelino, ou seja, são dois caras rápidos. Assim, se você pega o Pedro, que é a referência, que pega e segura dois zagueiros, os outros caras fazendo facão, são a válvula de escape. Eu acho que é importante para isso também. Eu gosto muito de jogador que segura dois marcadores, sabe? E o Pedro tem isso. A bola, de repente, vai chegar quadrada para ele, ele tem corpãozinho para poder segurar a bola, fazer o pivô, que ele tem técnica também, qualidade para isso. Eu apostaria na quarta-feira na frente. Rascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Que é um time mais apostaria leve. nesse quarteto. É porque virou uma Eu acho que questão esse assim... cenário fica para o segundo tempo. Jogo grande, jogo físico, de Não tô nem intensidade... dizendo que é o melhor, não. Eu tô pensando com a cabeça do Sim, Felipe, sim. entendendo assim... E a Pensando lógica... na cabeça do Felipe, eu penso igual. Eu acho que quem vai jogar vai ser o Bruno Henrique, que nem entrou. Perfeito. entrou. A lógica virou assim, a gente viu no Mundial de Clubes. Começou ali, aliás, começou aqui no Brasil já, antes do Mundial de Clubes. Jogo de intensidade, de imposição, de muito físico. Ou é Arrasca ou é Pedro, os dois juntos não. E é Arrasca. Virou a escolha do Felipe. Só que no jogo de hoje, a dias do duelo de quarta-feira, chama atenção, porque o Pedro marcou 2 gols, é um finalizador absurdo e, cara, tem 28 anos. Minha dúvida que eu tenho... Pra ele, ter esse carimbo, assim, não, jogo físico grande não dá pra você, eu acho que é ruim pra ele, pro Pedro. Tem que pensar muito sobre manter isso, a autoconfiança, assim, é um trabalho assim, emocional e do dia a dia ali, para manter o Pedro conectado. A gente tá mostrando o segundo gol dele aí, ó. Esse segundo gol dele mostra a facilidade que ele tem pra fazer gol, cara. Canhota. Sabe? O goleiro até duvida, assim, se ele vai chapar lá do lado direito do goleiro ou não, mas você vê a tranquilidade. Pode ser que não tenha saído com a intensidade que ele gostaria, mas, cara, extremamente consciente a finalização dele, pô. O domínio e a finalização. Goleirão gêmeo. É um cara que sabe fazer gol, pô. Isso aí é que ele do vai Pedro, chegar, né, goleirão. Richard? Então, o goleiro até espera um pouquinho, porque acha que ele fala, ele vai chapar não aqui. vai. E aí ele chapa do lado esquerdo, Resumindo, assim. a gente aqui não tem as informações importantes que o Felipe tem para tomar decisão, dados de condicionamento físico, GPS, velocidade, ver os caras no dia a dia, preferência, o cara é o técnico, a gente está opinando de fora sem ter as informações que ele tem. Dito isso, o time é seu, Pedro é titular ou reserva? Pra quarta-feira ou no geral? No geral. No geral, pra mim é reserva. Reserva? Pra mim é reserva. Eu gosto do time mais leve, com mais movimentação. Agora, e pra você? No geral, pra mim é titular. Nesse jogo de quarta, eu acho que vai ser reserva porque o Bruno Henrique decidiu o jogo de ida. Mas no seu time, você é o técnico. Meu time, no geral, ele é o titular. Rick. Titular. Eric. Titular. Até porque o Bruno Henrique não é centroavante. Fiquei surpreso com a sua resposta. No meu time é titular também. Tô zoando. Ô, Rita, sabe o que me chamou a atenção? A gente tá falando muito desse time de intensidade, que é a hora que às vezes o Felipe opta pelo Pedro, pelo Rascaeta, não dá pra jogar os dois. Você observou o meio de campo hoje do Flamengo? Não tinha nenhum jogador de pegada. O Jorginho não é de pegada, o Saul não é de Quem pegada. joga o tal do Jorginho? Tudo bem, né? O Saul não é de pegada e o Arrascaeta não é de pegada. Então é fácil você fazer esses caras jogarem quando você tem a posse de bola. Agora, não dá para você colocar esse meio campo quando você sabe que você vai ter, no meio campo contrário, jogadores intensos e que são dinâmicos. Mas se você mantiver a posse de bola, esquece. Quanto mais qualidade, melhor ainda. E o Pedro ainda, né? Que se não pode jogar o Pedro e o Arrascaeta, imagina, Pedro, Arrascaeta, Saul e Jorginho. Duas boas notícias para o Felipe foram os retornos do Danilo e do De La Cruz, né? Que entraram durante o segundo tempo, que incorporam ainda mais o elenco para esse jogo de quarta-feira, né? E o De La Cruz ainda mais depois da polêmica. O ex-chefe do departamento médico condenou a carreira dele. Né? O cara voltou a jogar hoje. E quase a ver fez se ele gol. vai ter sequência. 2 vezes, teve 2 chances. Eu vou mostrar que eu não tô mal, não. Fui lá, chegou no ataque assim, 2 vezes. Eu me atrevo a dizer que até a lesão dele contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo de 0-0, o De La Cruz vinha fazendo os melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Era, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo na primeira fase da Libertadores. Foi uma primeira fase bem ruim do Flamengo. Oi? Acho que o De La Cruz conseguiu se destacar em alguns jogos
chaves do Flamengo para se classificar, o jogo contra a LDU no Maracanã. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores. Em 2 jogos fora de casa também, achei que o De La Cruz fez bons jogos. Então, assim, foi um pecado ele ter se machucado contra o Botafogo, porque ele vivia o melhor momento dele no Flamengo. Aquela final lá em Belém que a gente trabalhou contra o Botafogo final da Supercopa, ele jogou muito bem, ele fez um partidaço, ele começou muito bem a temporada. Então, assim, se ele conseguir se equilibrar fisicamente, ele vai ser titular. Pra mim, ele é o titular. Ele, Jorginho e De La Cruz. Ele e Jorginho se Que completam. dupla, hein? Tá louco. Tá o Jorginho louco, joga O muito. Jorginho com bola no pé, vindo aqui, dominando o meio campo. Porque ele tem muita dinâmica, o De La Cruz, né? Dinâmica que vai chegar, chute fora da área. O De La Cruz é muito bom jogador. O Jorginho De La Cruz. Bola parada. E bola parada, define também. Mas não pode, Richard, ir pra seleção brasileira. O Jorginho, ele naturalizou. Tá o que o Richard me perguntou foi não. O Jorginho joga muito, cara. Joga muito simples, assim, fácil, né? Cara, você já fez gol no Inter lá no Beira-Rio? Se eu já fiz gol? Não, gol não. Não, já deitei lá, mas gol eu não fiz não. Tá. Foi Porque muito a última vez que o forte, Flamengo tinha feito 3 gols lá, sabe quem fez gol lá, cara? Tá aqui no... Tá aqui no estúdio, Tá cara. brincando, olha lá. Olha lá. Olha o pitch. Dia dos Eu pais. ia falar o Richardson. Dia Eu ia falar dos- o Richardson de São Paulo. Dia dos pais, cara. É, Deixa eu ver. vai. Posso falar? Fala. Assim, eu Fala. vou analisar o gol. Sim, Tá? analisa. Isso aí Vai, é Tião. gol. Isso aí é gol. Vai, Tião. Isso aí é gol. Isso é uma homenagem. Obrigado. Era dia dos Homenagem. pais, era dia dos Homenagem pro pais. teu Pai, pai. te amo, agradeci papai do céu. Isso é um gol de um meio atacante. É. Isso é gol de meio atacante. Por quê? Olha a sensibilidade do toque do Felipe Melo, ó. Ó. Porque se ele faz o movimento com a perna, ela vai lá na lua. E detalhar, um cara veloz pra caramba, o que eu fiz? Recuei um pouquinho Foi bem. aqui, atrasei a passada justamente Foi pra não bem. entrar impedido. Só sem... Garoto Foi inteligente, bem, irmão. garoto. Vou te dar uma... Foi bem. Sabe quem tava na beira do campo? Eric O Faria. Rizek. Ah, você... 23 anos atrás. O programa tem história. Tenta irmão. Nossa Senhora. idade assim, 2002, isso aí? 2002? Não tem tanta idade assim. não. Falecido Lula Pereira era o lá, hein? técnico do Flamengo. 2002? 2002? Tava em outro momento, hein? Foi logo depois da Copa. Foi logo depois da Copa. Rapaz, tava em outro momento. Você gosta, né, pai? Não, mas ali é sem sacanagem. Ali é gol de meio atacante, pô. Porque essa bola... Tem muitos jogadores que perdem esses gols porque tenta fazer o movimento, né, Felipe? Exato. Chega fazendo o movimento, acaba errando. Ele só a sensibilidade no toque ali, golaço. Tá bom. Felipe jogou muita bola. Ah, sem dúvida. Jogou sei muita disso. bola. Você jogou muita bola. Não, você jogou muita bola. Não vou fazer essa pergunta. Não, dá essa moral, dá essa Vou moral. Não, porque assim, Vai. eu acho que o Felipe ele jogou tanta bola, ele foi tão bom tecnicamente, que às vezes o jeito explosivo dele dentro de campo, às vezes as pessoas É isso aí. Rotularam, né? Pitbull, diminui a qualidade técnica que tinha. A minha opinião, tá? Não tô aqui pra fazer média pra ele, não, que nós é diademas, tá ligado? Não tem esse papo. Mas eu acho que tecnicamente, pra posição, ele foi muito diferenciado. Não, E sem aí, de dúvida. repente, o lance de ser explosivo, as pessoas diminuem a qualidade técnica dele. E o Internacional tá na vida do Felipe, verdade. cara. Quando o primeiro grande momento na vida do Felipe como profissional foi um gol do Flamengo contra o Inter em Juiz de Fora. 1-0 Flamengo. Tirou o Flamengo da finzinho do segunda jogo. divisão. O Flamengo só não caiu para a segunda divisão porque teve essa vitória contra o Inter na penúltima ou antepenúltima rodada do Primeiro Campeonato gol como Brasileiro. profissional. Primeiro gol como profissional da vida dele. Não é média, não, jogou. Já que estamos comentando o Felipe, eu concordo com você. Por outro lado também, Vai atrás do gol, por outro lado também, o comportamento explosivo do Felipe foi um combustível também para ele conquistar muita coisa na vida dele também. Exatamente. Né? Inclusive corações de torcedores que até hoje não esquecem ele. É mesmo? Não, e aí tem um lado da liderança, né? Então. Que aí a liderança também, em alguns momentos, você tem que chamar Você já a experimentou responsabilidade. postar uma foto com o Felipe numa rede social para você ver a quantidade de comentário turco que vai vir na tua rede social? Faz isso. Cara, Faz isso. tem Na uma... moralzinha, o Pete ganhou um. Vou dar uma moralzinha. Cara, é Ver se os impressionante. turcos É levam sério do isso pai que eu tô falando. também, ver se Outro o- dia eu postei alguma coisa com ele, a minha rede social com um negócio de turco. Eu não, primeiro não tá entendendo nada, né? Mas eu sabia que era por causa do Pitch, claro. Eu só não posso comentar em postagens que estão escritas em turco, né? Porque se eu comentar, dá ruim, né? Ah, peguei, Pegou captei, essa aí. peguei a Pegou essa referência, aí. peguei a referência. Melhor nem comentar. Peguei a referência. Vamos voltar, eu Dá uma peguei. quebrada aí, pai. Vou voltar para o jogo que fechou a rodada de hoje, né? No Nacional esfacelado, com time reserva. Se o titular já não vem bem, o reserva, que nunca jogou junto, o misto foi horrível. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, o Pedro voltando a fazer gols, né? O Flamengo tem um elenco, pode trocar peças, entra o cara com a mesma qualidade daquele que estava em campo, uma defesa que é difícil você tomar gol. Então, passeou,
e está preparadíssimo para enfrentar na quarta-feira o Internacional, tendo a vantagem de 1 gol. Como que vai pesar esse jogo na quarta-feira, Casão? Eu acho que pesa bastante. A torcida não. Você viu que quando acabou o jogo, a torcida aplaudiu, gritou, incentivou os jogadores, fez uma festa a torcida do Internacional. Só que assim, você perdeu quarta 1-0 lá no Maracanã. Aí você joga no domingo o Campeonato Brasileiro em casa. Você vai lá e toma 3-1. E aí você vai para a quarta-feira para decidir. Cara, moralmente, o time fica caído. O time fica, não acredita tanto assim que pode reverter um resultado. Hoje, o Inter tinha que fazer melhor. O Inter tinha que ter jogado mais. O Inter tinha que ter batido de frente com o Flamengo, pelo menos chegar, empatar do jogo, perder por 2-1, perder por 3-2, fazer um jogo. E não teve um jogo. O Flamengo foi 3-1, cansou de perder contra-ataque, 3-2, 4-3, cansou no segundo tempo o Flamengo de perder contra-ataque. Então, na minha visão, como ex-jogador, é um jogo que diminui bastante a confiança de quem vai jogar. O PVC, para a gente encerrar, o que o Roger Machado pode fazer agora, diante de tudo isso que a gente colocou aqui, que o Casão bem colocou? Tirar férias. Não, eu acho que não. Eu acho que é outro jogo. Eu acho que assim, o problema é que o Inter era o time que a gente achava que ia brigar pelo título brasileiro pelo primeiro semestre que ele fez, ganhando o Campeonato Gaúcho, jogando bem a primeira parte do ano. Depois ele teve uma sequência de lesões que atrapalhou, mas ele perdeu o prumo. O time foi reformulado. Eu acho que o jogo de hoje, para o Inter não, eu acho que o Inter não vai levar esse jogo para quarta-feira. Acho que o jogo de quarta-feira é outro jogo. Acho o Flamengo favorito para a classificação na quarta-feira, mas o jogo vai ser mais difícil para o Flamengo do que foi o jogo de hoje. E tá 1-0. Para o Flamengo hoje, o Flamengo deu passeio. O Flamengo passeou no Internacional. Passeou. O melhor cenário para o Flamengo hoje era abrir 4 pontos para o Palmeiras. Ou seja, 4 pontos reais, né? Porque são 4 pontos ganhos, mas é 1 ponto perdido. Se o Palmeiras não ganha do Botafogo, era a rodada do Flamengo. E não aconteceu isso. Eu acho que quarta-feira é o outro ponto. O Flamengo é favorito, mas o jogo vai ser mais complicado. O Beira-Rio vai estar lotado, o Inter vai estar titular, o Inter vai ter uma estratégia melhor. O Flamengo está melhor que o Internacional, é favorito, mas acho que o jogo de domingo, o jogo de quarta-feira não vai ser o passeio que foi hoje. Dito isso, Flamengo classificado para as quartas de final da Libertadores. E o Borré falou, hein? O Borré falou depois da partida, abre aspas. Acredito que nós e nossas torcidas sabemos o diferencial que é jogar em nossa casa. Hoje tivemos um jogo difícil, precisamos estar concentrados. Eles aproveitaram o descuido que tivemos nos primeiros minutos e tornou uma partida difícil. A expectativa é na quarta jogaremos uma final, uma partida diferente. Esperamos que nossa torcida venha e faça a diferença. Acredito que na partida de hoje vimos algumas coisas que podem machucar o Flamengo. É uma equipe que pode sofrer e temos que nos convencer que podemos virar. Estamos em casa com a nossa torcida aqui. Vai ser diferente. Acredito que é estranho jogar 3 vezes seguido contra o mesmo adversário. São muitas análises, muitas trocas, mas a ideia de cada um está clara e sabemos que para nós na quarta é uma partida à parte, disse aí o Borré. Repito, dito isso, Flamengo classificado para as quartas de final da Libertadores. Coloque a sua opinião nos comentários, se inscreva, se não se deixa o like, até o próximo vídeo.